Bom, hoje, começo de junho de 2020, estamos sob o efeito aí mundial do fenômeno aí desse fato, né, do assassinato do George Floyd em Minneapolis. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou colocar aqui tá aqui em cima o link do vídeo, não o link, o título do vídeo, Minneapolis, Floyd, eu a pega fogo, tá no meu canal. Quem quiser é bom dar uma olhada, né, para ver o que eu já falei sobre isso, sobre a questão da dimensão desse fato. E quando eu fiz esse primeiro vídeo, eu dei uma dimensão e tal, mas parece que a coisa se espalhou. Parece não, se espalhou muito mais, ela tomou uma dimensão verdadeiramente internacional. O mundo inteiro está fazendo manifestação sobre esse fato, atacando a questão do racismo, mas já se expandindo para uma coisa bem maior, para outros questionamentos, por uma questão de emprego, por uma questão de política, por uma questão de, bom, enfim, tá sendo um ataque para vários pontos da sociedade contra, né, políticas de governo e tal, isso a nível quase que mundial. Até na Austrália já tem movimentação aí, Europa toda, ali, várias partes da Europa e tal. Então, isso cabe uma interpretação continuada daquilo que eu venho falando, né? Porque existe já uma teoria muito forte que os grupos, quer dizer, essa elite global, né? Essa dos bilionários, do George Soros, do Bill Gates, essa turma que comanda o mundo realmente, eles teriam um plano, vão se aproveitar dessa situação da pandemia, mais essa questão agora dessa confusão, para impor uma lei marcial nos Estados Unidos, junto com o Trump, né, claro, e se aproveitou para fazer aquele processo natural de concentração de renda, de poder, né, reforçar o seu status quo. Então, como eu também já coloquei em outra oportunidade, planos maquiavélicos esses grupos sempre têm. Isso aqui, a gente sabe que historicamente as classes dominantes elas têm um tempo para ficar, elas não fazem o que elas querem sempre. Foi assim o Império Egípcio, foi o Império Romano, foi a nobreza feudal, foi o Império Nazista e por aí vai. Chega a determinado ponto, eles não conseguem mais agir, por mais poder que eles tenham, eles têm que ceder a um processo de mudança histórica. Então eu acredito que é o que pode estar acontecendo agora, o que eu espero e acredito que esteja acontecendo. Então, independente da vontade dos superpoderosos, um processo de mudança vai ter que se dar agora por questão de história, por questão de transição, né? Da própria natureza, da própria vida humana, né? Então, eu citei aqui já dois autores e duas situações, que foi o Frijo Capra, que é um físico, foi diretor na Universidade da Califórnia, um cara dos mais importantes do mundo, que tem a obra dele, Ponto de Mutação, em que ele prova, né, com cálculos físicos, matemáticos, etc., que todas as sociedades tiveram sua ascensão, seu apogeu, né, seu ponto vamos dizer, de platô, e depois uma queda vertiginosa e dando margem a um outro sistema, a uma outra sociedade. Assim foram todos os governos, impérios, esses que a gente conhece pela história toda. E junto com essa curva descendente, existe ao mesmo tempo em qualquer sociedade, qualquer tempo histórico, uma curva ascendente, e quando ela se encontra é o ponto de mutação. Como eu já falei, tem outro vídeo aí, me parece que o ponto de mutação está chegando, está muito próximo. A sociedade caiu, né? O mundo atualmente, agora, meados de 2020, ele está no fundo do poço, economicamente, quebrado, com esse problema sanitário global. E nisso, essa queda muito firme, ela significa que ela está se aproximando de um ponto de subida, né? E se aproximando o que ele chamou de ponto de mutação, a sociedade passa então a mudar. É o que está aparecendo, é o que tem fortes indícios disso, que se não chegou, está chegando. Segundo, o outro autor seria o Foucault, que eu já citei, que está sendo muito citado por aí, na questão da microfísica do poder, né? Porque quando a sociedade, para aceitar o poder, ela tem que estar de acordo com esse poder. Então manda o capitalismo, manda o Império Americano, manda todo esse mundo agora que chamam de multilateral,
Mas a massa ela tem que estar de acordo com isso, a um nível meio subjetivo, subconsciente, subliminar e tal. Ela tem que estar de acordo com isso. Foi aquele exemplo que eu dei uma vez. Quando um comandante, um só, manda 1000 soldados atenderem, aqueles 1000 soldados atendem, não porque eles têm menos poder que o comandante, eles têm mais, eles são 1000 contra 1. É que, inconscientemente lá, isso é a colocação do próprio Michel Foucault, de uma forma não visível, eles estão de acordo com aquilo, eles querem aquela manifestação de poder. Então a sociedade agora tomou um choque, né? Está vendo que o sistema produtivo está praticamente parado, as dificuldades são imensas, está tudo sendo revelado aí, quer dizer, revelado não, está mais explicitada a crise econômica, as impossibilidades, né? A falta de alternativa da sociedade, e a tendência, segundo essa visão do Foucault, é que essa consciência coletiva ela se movimente contra um sistema de poder que inclui essa política global, que inclui o próprio sistema econômico capitalista, que inclui, enfim, todo esse processo civilizatório que a gente conhece. Então, citando os dois autores, o Capra aponta o ponto de mutação, que tudo indica que parece que é o que está acontecendo, e o Foucault prova que, na sua teoria, de que o poder ele não é só o que o poderoso quer, é o que o poderoso quer, mais a aceitação da grande massa da sociedade, que quando começa a não gostar da coisa, ela muda de posição. Então, estamos aí com uma manifestação brutal no mundo inteiro contra a questão do assassinato do rapaz, do George Floyd, mas isso, evidente, que é só a ponta do iceberg. As manifestações são contra tudo, sobre tudo. O mundo que está se vendo sem alternativa diante de um monte de conflitos, de mecanização, de desemprego, problema na previdência, enfim, todo tipo de problema possível, psicológico, familiar, pessoal, um mundo caótico. E essa manifestação mundial, que alguns estão dizendo por aí, alguns analistas, que está sendo manipulada para que se coloque uma lei marcial e tal, independente disso, como eu falei, a classe dominante ela faz o que ela quer até um determinado ponto. A partir de um ponto é a história que vai decidir. Então, essa manifestação mundial que se deflagrou é justamente essa transposição de consciência coletiva que fala e explica o Michel Foucault no Microfísica do Poder, de que a consciência, quando ela começa a não aceitar esse grupo, a coletividade, ela começa a se deslocar para um outro ponto. Então, é mais uma prova de que a consciência coletiva global, mundial, ela está se deslocando desse sistema de poder, desse sistema civilizatório, ela quer uma outra coisa. E isso nós temos que ficar atentos para acompanhar essa mudança, não como o fim do poço, né, o fundo do poço, o fim da linha, não, como um processo chave de mudança, como um ponto X do ponto de mutação, e para onde essa consciência coletiva ela vai se movimentar. E mais, cada um de nós participando dessa transformação, porque cada um de nós faz parte da sociedade, do seu jeito, do seu modo, entendendo isso como um processo de mudança, alteração, transformação, para um outro ciclo histórico, um outro ciclo civilizatório, e partindo para dentro. Que o medo só vai paralisar, entendeu? Entrar na sugestão do medo, conforme muita coisa na mídia aí, sem querer aliviar, porque a situação é complicada. O mundo produtivo está parado, nós estamos diante de uma brutal recessão econômica, mas ao mesmo tempo nós temos recursos extraordinários também para mudar em tecnologia, em comunicação e tal, e etc. E tem a questão da pandemia, o negócio está complicado. Eu não estou aqui dizendo que está tudo uma beleza e que a coisa é fácil de resolver. Não é. É questão de entender o momento histórico, entender essa movimentação coletiva de consciência e que, de repente, nós estamos num processo histórico mais dinâmico, mais importante, mais gigantesco, né? Porque nós estamos aí com quase 8 bilhões de pessoas, e para uma transição civilizatória realmente inédita, nunca vista, e cada um de nós, evidentemente, está participando. Então eu olho nas notícias, nos acontecimentos, e vamos interpretar a coisa não só no caos, não só com medo, com os problemas, mas entendendo que se dá atualmente um tremendo processo de transformação histórica. Hoje, quer dizer, agora, junho de 2020, o mundo está realmente se transformando, está mudando historicamente.